Reunião do CONTIC. Hoje a reunião é a 150ª e eu gostaria de dar boas-vindas novamente, né, ao Valci e ao Vitor, que são os representantes dos profissionais de TIC, que já se apresentaram, né, na reunião passada. E também aqui entrar com as justificativas de ausência. Então, para justificar a ausência, o professor Sandro, por conflito com o horário de aula, o professor Benilton, devido a atividades no exterior e afastamento, e a convidada Silviane, que encontra-se em licença maternidade. Fabiana, você poderia falar quais são os suplentes que estão como votantes, por favor? Sim, só um minutinho. Dos suplentes presentes, os votantes são Andressa, Ciarque. Só um minutinho, a Janaína entrou na reunião? Eu não observei aqui, só um minutinho, por favor. A Janaína está, então me desculpe. Então, apenas o Kleber, da DGA, como suplente votante. Só esses. Docente nenhum? Não tem nenhum docente suplente presente. Deixa eu só dar mais uma repassada na lista, ver se alguém entrou. Eu acho que o Bittencourt entrou. Ah, então acho que foi na hora que eu não estava observando. Sim, então ele pode votar também, por favor. Tá ótimo, muito obrigada. Então, em seguida, eu passo para a aprovação da ata da reunião anterior. Gostaria de saber se alguém tem alguma observação, gostaria de fazer algum comentário ou sugerir modificação na ata. Bom, na ausência de comentários, eu vou colocar a ata em votação. Apenas contrários e abstenções precisam se manifestar pelo chat. Bom, opa. Acho que podemos encerrar agora, né? Tivemos 3 abstenções. Em seguida, a gente já pode começar com a ordem do dia, tá? O primeiro ponto que nós temos aqui para apreciação é a homologação de uma aprovação, que eu fiz a de referendo, para o plano para gestão e compartilhamento do uso de equipamento multiusuário, que foi feito por uma chamada para a FAPESP. Não sei se o Darrabi gostaria de comentar um pouco sobre essa chamada, esclarecer alguma coisa. Darrabi, gostaria de comentar alguma coisa? Talvez o Paulo? Paulo está presente? Boa tarde a todos, tudo bem? Congelado. Eu não participei diretamente dessa chamada, então... Desculpa, Paulo, aqui era para o Paulo Moraes. Desculpa, desculpa. Perdão. Eu tenho licença, porque eu quase participei, desculpa. Não, mas é que eu que não fui clara, perdão. Tá bom. O Paulo Moraes participou ativamente. Paulo, é complicado esse negócio. Muito Paulo. Tem 3 aqui que eu estou vendo aqui na hora rapidinho. Pois é, eu nunca tive esse privilégio de encontrar o Trislene, né? Mas, enfim. Bom, essa chamada foi uma chamada da FAPESP, que foi de equipamentos multiusuários, de infraestrutura de acervos e coleções. Ela estava focada na aquisição de dispositivos de armazenamento de larga escala, que é storage,
os repositórios institucionais. Foi feita uma chamada para todas as unidades e órgãos da Unicamp, e várias unidades entraram com pedido. Nós consolidamos esse pedido e foi submetido um único pedido institucional solicitando 2 equipamentos storage para serem armazenados no data center do Centro de Computação e no TC09, que é o prédio da telefonia, onde esse equipamento será utilizado por todas as pesquisas da universidade, tá, que necessitam de repositório. Então, essa chamada foi para que fosse possível solicitar esse montante de armazenamento. Como era para evitar que cada unidade solicitasse, fizesse um pedido, foi feito uma chamada para centralizar em um único pedido. Então, é esse o pedido que está exposto. Professor Islene? Exatamente, muito obrigada. E daí, como precisava, né, de uma aprovação por um conselho para que a documentação prosseguisse, né, eu fiz essa aprovação. Então, é por isso que agora está na pauta, né, para aprovação. Então... eu posso falar alguma coisa? Não, é que nós mandamos o pedido, né, como disse o Paulo, mas ficou faltando esse... Na verdade, nós mandamos o plano, mas ele precisava ter sido assinado por uma instância equivalente a uma congregação, algo assim. Como o pedido saiu pela Pró-Reitoria de Pesquisa, e, enfim, a CITIC, a gente falou, bom, acho que o melhor órgão para esse tipo de coisa, o único órgão de representação assim dessa área seria o CONTIC, o natural, né? Então nós pedimos a assinatura da professora Islene. Obrigado. Obrigada. Se não tiver mais pedido de esclarecimento, eu vou colocar esse item em votação. Apenas abstenções e contrários precisam se manifestar. Acredito que podemos considerar o item aprovado e já passar para os próximos 2 itens, que na verdade são de criação de domínios, né? E são pedidos que estão bem dentro daquilo que nós consideramos os pedidos padrão para aprovação. Um deles é do jornal da Unicamp, que gostaria de ter essa URL, e o outro é da Amazon Face, que é um pedido do CEPAGRE, né, se não me engano aqui. Então, também gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou quer algum esclarecimento sobre um desses 2 itens, que daí eu acredito que eles podem ser colocados em votação juntos, se não aparecer nada. Na ausência de pedidos de esclarecimento, então vou colocar em votação esses 2 itens, 3.2 e 3.3, apenas abstenções e contrários precisam se manifestar. Podemos considerar os pedidos, né, aprovados, e passar para o último item aqui da ordem do dia de hoje, que é a minuta da Instrução Normativa CITIC, que estabelece as normas de utilização dos meios de comunicação telefônica fixa e móvel no âmbito da Unicamp. Nós fizemos, então,
uma revisão dessas regras, né, porque antes, né, nós estávamos subordinados, né, à DEA, e essas regras tinham que passar, né, por ofício, por esse órgão, e daí agora, né, que nós estamos subordinados à CITIC e CGU, nós fizemos a revisão desse texto, né, com várias pequenas alterações, e também acredito que a eliminação da necessidade de ofício, de acordo com também um pedido na linha da desburocratização da Unicamp, né, desburocratização, desculpa aí. Também gostaria de saber se a gente já apresentou um pouco, mas se alguém tinha alguma dúvida. Marco, professor Marco, por favor. Olá, Islene, bom dia. Eu gostaria de esclarecer, eu acabei mandando uma pergunta aí por e-mail antes, né? Se não me falha a memória, o Luiz fez esclarecimentos aí na última reunião sobre essas mudanças, né? E acredito que não tenha nada aí de mais sensível ou polêmico para se discutir. Queria só deixar uma sugestão, que sempre que se for fazer alguma alteração em legislação, que a gente adote aquele formato aí de coluna dupla, com a versão anterior à esquerda, a versão nova à direita, com o texto modificado em destaque, para facilitar a compreensão de todos sobre o que está de fato mudando, e a gente possa colocar foco nessas mudanças específicas. Tá? Apresentando só o texto assim, a gente fica na dependência que alguém sempre nos diga o que está mudando, tá certo? Nem a versão antiga nós temos também. Então, seria interessante que nas futuras alterações de legislação, não nessa aqui, essa aqui já está, parece que não tem nada de mais crítico, né? Que se adotasse esse modelo aí de coluna dupla para versão atual e versão futura. É só isso, obrigado. Obrigada pela sugestão. A antiga aqui nós deixamos um link para consulta justamente nessa linha. Chegamos a pensar nessa estrutura, né, das duas colunas, mas para esse texto específico, fizeram algumas modificações para melhorar a qualidade do texto e algumas, talvez, mudanças de ordem sem mudança do conteúdo. Então, eu imagino que na hora que você tenta trazer um texto melhor, esse formato acaba ficando um pouco confuso também, né? É um compromisso para a gente decidir, né? Qual seria melhor a ser feito. Mas, de qualquer forma, eu considero que é bem mais fácil, tranquilo também, o formato de duas colunas. Mais alguma observação? Então, eu vou colocar em votação também esse item. Apenas contrários e abstenções precisam se manifestar. Então, acho que podemos considerar o item aprovado. E daí, com isso, nós vencemos a ordem do dia, podemos passar aqui para o expediente. E para o expediente, eu convido a Andrea para apresentar o projeto de websites. Aí eu vou parar aqui a apresentação da pauta para ela colocar os slides dela. Por favor, Andrea. O professor quer fazer uma introdução? Faço sim, André. Bom, para quem não ainda sabe, nós trouxemos esse assunto aqui em reuniões passadas, mas nós iniciamos, logo que eu iniciei a gestão aqui, uma das coisas, nós fizemos um levantamento de problemas assim imediatos, e a choradeira maior inicial era websites quebrados, websites sem dono, todo tipo de problemas antigos, com problemas de atualização, que dependiam de gente de TI para atualizar conteúdo. Então, né, várias instalações, e um problemão. Então,
como é um problema, digamos, assim, que, enfim, tinha algumas possibilidades de ser atacado imediatamente, né, com um grupo reduzido de pessoas, a gente resolveu pedir para a Andréa cuidar disso, e ela, então, entrou em contato com uma empresa que tinha feito o site do IC, de graça, a Buildbox, e perguntou para eles, né, como é que, e outras empresas também, fez um levantamento aí das ofertas e tal, e nós convergimos para essa Buildbox, e desenvolvemos então esse projeto de websites com WordPress, uma instalação de WordPress só no CCUEC, mantida, atualizada, de forma que você não precisasse mais ficar cuidando, não é, de CMS, essas coisas lá, isso ficava tudo por conta da infraestrutura mesmo, fazer disso infraestrutura. E esse pilar lá no CCUEC, como a Andréa vai mostrar. Depois criamos uma pequena, a Andréa vai dar detalhes, hoje, digamos, depois de 1 ano e pouco, nós, enfim, os primeiros sites ficaram prontos, um template foi produzido, de forma que isso possa ser replicado com certa facilidade, e nós estamos muito felizes de poder apresentar esse projeto já dando seus primeiros frutos. A Andréa vai falar um pouco mais. Obrigado, Andréa. A Andréa falou que caiu a conexão dela. Sei. Parece que nós estamos com um problema, né? Tretel está por aí, sabe que há problemas com roteamento aí fora, né? Felizmente não somos nós os culpados dessa vez. Será que ela volta? Ela falou? Deixa eu ver aqui. Ela só falou que caiu. Só observando, professor, se fosse um problema como ele escreveu, de estar aconteceu no final da manhã, todo mundo aqui cairia. Então, parece um problema pontual com a conexão da Andréa. Desculpem. Ai, Deus. Desculpem. Deixa só o Tretel terminar o comunicado dele. Eu tinha perguntado para ele por que nós estávamos tendo problemas de instabilidade em alguns lugares hoje. Você acha que o problema não é... Porque alguns, eu não estava com problemas, estava falando com o Paulo Moraes de manhã, não estava com problemas, mas o pró-reitor aqui do lado estava dizendo que 4 vezes ele teve problemas, teve que reinicializar o Meet, porque caiu a conexão. Você acha que não era interno, você acha que era externo, mas podia ser pontualmente interno também? É isso que você está dizendo, Tretel? Então, no caso aqui da Andréa, nesse momento, não sei o que foi, mas se fosse o que aconteceu no final da manhã, que a gente realmente observou uma interrupção na conexão nossa com a RDP de uns 2 ou 3 minutos, aí todo mundo cairia. Certo. Na verdade, você pode não cair, porque tem o momento de validação dos tokens, é meio randômico, né? Sim. Mas provavelmente todo mundo sentiria uma travada. Não necessariamente nós perderíamos o áudio dos colegas e tal. O que a gente não observou aqui, a gente observou só um participante saindo. Então, esse incidente agora parece algo pontual interno, não sei. Ok. Ótimo. Bom, vamos em frente. Então, André, eu falei um pouquinho em linhas gerais do projeto, que os primeiros frutos estão aparecendo, aí fica por conta de você contar a história com um pouco mais de detalhes. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Então, como o professor já fez uma introdução, a Cichic propôs um projeto de solução corporativa para os websites dos órgãos da administração central, perante um diagnóstico que a gente fez no início da gestão, de vários órgãos com problemas sérios, né, sites sem responsáveis técnicos, problemas de segurança, falta de padronização, de identidade, nem a identidade visual, às vezes até o logo da Unicamp não existia no site. Enfim, a gente propôs um projeto com a seguinte expectativa de ganhos, né? Primeiro que a gente queria proporcionar facilidade e agilidade para a criação dos websites na universidade. A solução deveria ser manutenível, as atualizações deveriam ser frequentes, né, de tecnologias e softwares.
A solução teria que ter alta disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade. Deveria fortalecer a identidade visual da Unicamp. Esse ponto a gente tomou bastante cuidado de estar bem alinhado com a SEC, né, para seguir um pouco o padrão de identidade visual do portal da Unicamp. Também queríamos possibilitar que os responsáveis pelas informações tivessem condições de atualizar os seus conteúdos sem depender de um profissional de TI, porque muitos órgãos, a grande maioria, não tem um profissional à sua disposição. E também incorporar, né, alguns recursos de acessibilidade e multi-idiomas. Todos esses ganhos a gente conseguiu atingir, contemplar com um projeto, né, e a solução, ela foi elaborada pensando em 3 pilares, né, o primeiro com relação à hospedagem e manutenção do CMS utilizado, seria a atribuição do CCUEC, e toda a parte de infraestrutura, a parte de desenvolver o tema, né, o template do site, seria uma contratação de uma empresa, né, que seria contratada e foi contratada para a solução. Também fizemos um pequeno contrato de sustentação. E o terceiro pilar é uma equipe que foi instituída com vários órgãos, né, a DGEH Comunicação Institucional esteve conosco desde o princípio do projeto, foi uma parceria estabelecida com eles têm uma equipe multidisciplinar, isso foi muito interessante para a gente elencar os recursos que seriam necessários, né, e além disso participou também um técnico da EPLAN e a própria CETIC, né, com a minha participação, e 2 técnicos da PRP, que foram recém-contratados, o pró-reitor cedeu esses profissionais para viabilizar o projeto, né. Então, esse pilar, ele tinha como missão fazer a replicação, né, do modelo para diversos órgãos, e como primeiro passo o primeiro trabalho dessa equipe foi estudar os sites que seriam atendidos de imediato com o projeto, que foi o site da PRP, da PRPG, do Gabinete do Reitor, da EPLAN e da própria DGRH. A gente fez um estudo desses sites para ver que recursos que, se fossem implementados, atenderia a todos eles. Fizemos todo um estudo da arquitetura de informação de cada um dos sites, reprojetamos e construímos os sites usando o tema projetado pela empresa, né. Então, essa equipe, ela apresentou o que seria necessário para a empresa, né, então, forneceu o backlog, né, de tudo que deveria ser desenvolvido, e depois fez a validação das entregas também. Então, foram esses os pilares da solução. Então, meio distribuindo aqui aqueles ganhos que a gente tinha expectativa de atender com a solução, né, a gente consegue, com a hospedagem e manutenção do CMS, a alta disponibilidade, escalabilidade, confiabilidade, a racionalização da mão de obra dos profissionais de TI, porque a gente vai ter uma única instalação do CMS para diversos websites. Depois, quer dizer, temos já, né, a empresa, ela trouxe a atualização tecnológica, um template desenvolvido componentizado, como gostaríamos, e também, como foi implementado, a gente comporta incorporar novos recursos, né, então as melhorias e evolução é possível. E para essa equipe, né, que eu já expliquei um pouquinho, né, quem compõe essa equipe de websites hoje, enriqueceu bastante, como eu já citei, a equipe ser multidisciplinar, né, então a gente tem profissionais, tem um design gráfico, tem 2 publicitários, e isso enriquece bastante num projeto desse tipo, né. Então aqui eu já falei um pouquinho do trabalho dessa equipe, eu vou
passar para frente. Então, tivemos também, além um outro ganho é que a gente também projetou a interface não só para desktop, mas também para mobile, né? O primeiro site que foi lançado utilizando esse projeto foi o da PRP, é um site bem grande, tem cerca de 300 páginas, a gente chama de 11 subsites, eu vou navegar um pouquinho daqui a pouco no website deles, a PRP tem vários gestores de grandes áreas de conteúdo, né? E cada um, às vezes, por exemplo, uma comissão, né, comissão de ética, por exemplo, tem conteúdo de um site, né, mas ela é um site que está dentro do site da PRP, então a gente chama isso de subsites, e dentro da PRP a gente tem 11 como do comitê de ética, né, então é um site bem grande, né. Então esse já está no ar, já foi lançado, e hoje também a gente colocou o site da EPLAN no ar, eu vou mostrar os dois aqui para vocês, e em breve lançaremos o do gabinete do reitor, estão todos prontos em fase final de aprovação de data de lançamento com as áreas de negócio, né? E o da DGRH também já está pronto, e aguardando a liberação para o lançamento. E estaremos trabalhando, já temos uma lista de solicitações, né, de 12 órgãos, estaremos elaborando como primeiro deles o da CGU, o da DEPO também já está em processo de desenvolvimento, e depois tem outros mais que serão atendidos. O da DES já está sendo construído pela própria SEC, né, que veio para o projeto e vai utilizar o tema para a construção. E eu acho que seria isso. Eu vou parar um pouquinho essa para compartilhar com vocês. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, mas o site da PRP. Então, quando eu falo do subsite, seria isso aqui, né? O CEP. O CEP, ele tem muito conteúdo, tá vendo? Isso aqui é praticamente um website, né? A gente chama do menu de quarto nível, tem muito conteúdo. Então, o site da PRP tem 11 lugares que tem esse tipo de estrutura, né? Então, a gente padronizou um pouquinho nesse menu de topo, colocar informações institucionais, né? Todo órgão tem essa página de fale com o órgão, né? Onde tem um formulário, esse formulário ele permite você associar assuntos com e-mails que receberão diretamente a mensagem que seja encaminhada por esse formulário. Também faz referência à página da própria equipe. Temos 2 modelos de exibição de membros de equipe, né? Esse de cartões e um outro modelo que é com fotos dos integrantes da equipe. Mas a grande maioria está preferindo esse de cartões mesmo. As pessoas não gostam muito de colocar as próprias fotos. Que mais que é bem, a gente padronizou que aqui estariam as posições, né? Os recursos de acessibilidade, os idiomas aqui, a busca no topo, seguida dos logos, as redes sociais, e nesse menu principal ficaria mais a parte de negócio do próprio órgão, né? A página principal da PRP, a gente colocou um banner de destaque, uma área de acesso rápido para assuntos mais acessados, um módulo de notícias, onde a gente exibe as 4 últimas, e a pessoa pode acessar a página de todas as notícias, né? A gente recuperou aqui, colocou todas as notícias que já foram publicadas na PRP. Essa área é uma área de big numbers, né, que a gente chama, que são uns números de impacto do órgão, e que mais? Eu acho que tem algumas coisas com relação que é interessante, alguns recursos que a gente padronizou, por exemplo, editais, isso é muito comum, né, na administração central, então a gente fez um
um modelo padrão para colocar as informações, né, de forma organizada. Então, isso também está sendo bastante utilizado nos websites da administração central. FAQ também foi outra coisa que a gente padronizou, incluiu no tema, né? Então, tem modelinho de FAQ. Quer falar Eu acho que de... enfim, da Ah, facilidade sim. de colocar conteúdo? Sim, o conteúdo, ele... qualquer pessoa, né, que seja editor, ou até a gente pode até restringir a edição apenas de uma página, ela edita a página com muita facilidade, né? A gente utiliza o WordPress e é praticamente como um editor de texto, né? Então, a gente já está tendo uma experiência com a PRP, que conseguiu fazer com muita facilidade alterações na página. Então, era um dos objetivos que a gente queria, né, que a gestão de conteúdo, porque ela é feita pelo dono da informação. Então, o próprio profissional administrativo, né, que cuida daquela informação, tem condições de alterar. Isso era um problema, né? Quer dizer, é um problema ainda, onde alguém depende de não sei quem, porque programou desse jeito e não sei o quê. Então, quer dizer, uma das nossas tentativas é que o que pode ser, onde deve haver gente de TI, que haja, mas onde não necessitam de equipe de TI, não precisa haver. A gente presta esse serviço centralizadamente, organizadamente, com melhor qualidade, com maior segurança. Esse era um dos motores movendo esse projeto, né? E também o das linguagens, Andréia, isso é feito automaticamente? Está funcionando isso? Sim, está De funcionando. língua? Tá. Está funcionando. Aqui a gente lançou hoje o da EPLAN, né? Então não houve nenhuma revisão ainda, mas é feito a tradução de forma automática, né? E existe esse plugin que a gente está utilizando, ele utiliza inteligência artificial para fazer essa tradução, e existe a possibilidade de você fazer correção manual do que ele traduzir errado. Então, você pode pegar um trecho que você queira, não, esse trecho aqui eu quero escrever, né? Então, você pega aquele trecho e faz as correções, ou de pequenas palavras, que ele pode fazer a correção errada, mas está funcionando, né? Então, isso foi uma coisa bem discutida, construir realmente um site em português e o outro em outras línguas, na prática, isso acaba não acontecendo. Então, a gente achou bastante viável, esse plugin já era utilizado no IC, a gente recebeu, foi uma recomendação do professor Anderson, né, que é o diretor do IC, ele está muito satisfeito com o desempenho do plugin, e a gente adotou também nesse projeto. Que tipo de erro você achou, Paulo? Paulo falou que achou um erro aí, Quando eu cliquei na bandeirinha dos Estados Unidos no site da PRP, para mim aparece o seguinte: há um erro crítico nos seus sites. Aí um link, saiba mais sobre como resolver problemas no WordPress. Então, acho que tem algum famoso história. Ela veio mostrar aqui. Efeito de demonstração. Um pau em algum lugar, certamente. Efeito demonstração, tá bom. Então, a gente vai olhar, mas tá. Na EPLAN vai dar pau também, mas na PRP, para mim, tá dando um probleminha. Deixa eu dar uma olhada. Estava funcionando. Realmente, eu estou clicando aqui, no da EPLAN não está... Deixa eu ver no da PRP. Falarei com o responsável da infra, mas a princípio está tudo ok, deve ser alguma coisa hoje aí. Talvez nessa atividade de ter colocado da EPLAN no ar, não sei. Mas obrigada, a gente vai verificar. Andréia, já estamos verificando. Obrigada. E o responsável aí pela infra já vai olhar. E que mais? Então, esse é o da EPLAN. É legal ver o segundo, né? Nós já temos até 5 aqui, mas os outros estão no ambiente de homologação ainda. Que vocês podem notar que está utilizando o mesmo tema e ele tem uma aparência diferente, né? Então, a gente está conseguindo construir sites, apesar do mesmo tema, uma carinha diferente, né? Isso graças à equipe
de comunicação institucional da DGRH, que tem os profissionais lá que nos ajudam com essa coisa de layout e tudo, né? Porque site feito por analista de sistemas, todos nós sabemos como sai, né? A parte mais de criatividade e artística, né? Então, da EPLAN ficou assim, né? Foi lançado hoje, da EPLAN, agora de manhã. A gente ainda está nos ajustes finais. Um desses é esse problema aí que acabamos de notar, né? Mas é bem diferente do que era, não sei se vocês lembram, né? Era um site em HTML. A escolha pelos sites que a gente iniciou foi pela criticidade, né? O do GR e da EPLAN eram muito antigos, eram um site simplesmente em HTML, com muitas informações erradas. E o da PRP e da PRPG estavam com muitos problemas de segurança, desatualização, sem responsável técnico. E a DGRH tinha um site bem formulado, tem, né, até hoje, mas uma tecnologia, usavam clone, né, eles precisavam fazer essa atualização tecnológica. Então, foi esse o critério, né, da escolha desses 5 para iniciar o projeto. E a gente achou também que essa diversidade entre os órgãos, né, que a gente tinha escolhido, ia nos ajudar também a elencar os recursos necessários e fazer uma cobertura ampla nos órgãos da administração central. Pode falar, Rosângela. Sem áudio. Oi, desculpa. Eu gostaria de saber se houve mudança, por exemplo, no site da EPLAN do anuário estatístico. Eu estou perguntando isso porque eu acabei de responder um ranking na semana passada, passando os endereços do anuário estatístico para eles conferirem dados. A gente pode, eu posso depois te enviar o retorno, porque o Daniel da EPLAN, que cuidou disso, né, preciso saber se ele manteve a URL ou não, mas eu te informo, tá bom? Por favor, porque senão eu respondo o e-mail, o ranking e vai dar problema em várias evidências que eu coloquei nesse ranking. A gente pode também fazer um redirecionamento, se tiver tido alteração, dá para resolver, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Professor Breno? Eu acho que foi o professor Breno, depois o Valcir, né? Tem 3 aqui, não sei. 3. Não sei se... Bom, depois você põe o e-mail aí de... Onde que a gente manda o repórter dos bugs. Depois eu mando algumas coisas para você que eu já vi aqui. Mas uma preocupação que a gente teve no início aqui do IC, quando a gente mudou o site, é que esse tipo de gerenciador de conteúdo, como o WordPress, você pode, dependendo de quem alimenta o conteúdo, você pode acabar desformatando as coisas todas. Então, tem todo um estudo do pessoal que elabora para pensar do ponto de vista de tipografia, imagens, etc., estilos. Eu queria saber se teve alguma espécie de treinamento ou alguma informação foi passada para o pessoal que está responsável por esse site para evitar uma coisa do tipo uma página virar um carnaval depois ou desformatar completamente o site. Então, essa tarefa houve sim, né? A gente tem inclusive a paleta de cores, tudo sendo revisada pela equipe de websites, a tipografia também foi escolhida, vai ser essa, né? Então, esses aspectos estão sendo cuidados. Então, quando uma pessoa construir primeiro que os sites estão sendo construídos por essa equipe, né? Pelo menos a estrutura inicial, e depois a pessoa vai inserir o conteúdo com uma orientação. A gente está fazendo pequenos vídeos, estamos construindo ainda esses vídeos, né? Mas a gente está construindo um vídeo com as respectivas orientações, e tem coisas que a pessoa também não vai conseguir fazer, né? Então, a gente está cuidando disso sim, né? Não sei se eu respondi tudo. Respondi? Perdi alguma coisa? Respondi. Então, Valcir agora, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde. Eu queria saber se tem intenção de ampliar o escopo de atendimento desse serviço. Tá? Hoje eu estou vendo que é para a área administrativa da universidade, mas
Lá nos institutos de ensino e pesquisa, a gente passa pelos mesmos problemas, né? Contrata uma empresa para fazer um site de um laboratório, e aí 6 meses depois essa empresa desaparece do mercado, fica aquele legado, né? E aí, coitado do dono do site, fica perdido procurando mão de obra para arrumar o site dele. E então, minha pergunta é nesse sentido, de ampliação do escopo de atendimento desse serviço, se vocês têm intenção de fornecer esse serviço também para as unidades de ensino, pesquisa, centros e área de saúde também da universidade. Valcir, a gente tem sim, tem até algumas pessoas que já manifestaram interesse. A gente só precisa se estruturar um pouco, né? Porque a gente tem apenas 2 em dedicação exclusiva para esse projeto de replicação do site. A gente tem 2 técnicos de nível médio, né? Que são esses que a PRP cedeu. E estamos iniciando um trabalho, a SEC veio para o projeto, e a gente vai iniciar um trabalho de transferência de tecnologia do desenvolvimento, para ver se a gente começa a desenvolver localmente os recursos, né, que às vezes um órgão, por exemplo, a SEC vai usar, e ela precisa de alguns recursos específicos para o jornal, para coisas deles, né, portal da Unicamp, e então, assim, existe a gente vai analisar, priorizar a demanda, né, mas a gente está pensando num modelo realmente centralizado, né, assim, do desenvolvimento. O tema é um código que foi patrocinado, né, pelo gabinete do reitor. Isso vai estar numa instalação central, então quem queira contribuir é bem-vindo, mas a ideia é que a gente amplie os recursos nesse próprio tema, né, não fazer uma distribuição do código pela Unicamp, cada um ir por si, né, mas sim que as pessoas ajudem os mantenedores do software a ir ampliando os recursos que venham ser identificados como necessários, né. Então, acredito que sim, que a resposta porque é um sofrimento para todos, a gente conhece essa realidade, né. Mas a gente também vê que existe uma grande, às vezes, dependendo do órgão, né, às vezes tem muitas especificidades, sabe. Então, isso tudo tem que ser conversado, né. Mas estamos abertos a conversar com os órgãos que tenham interesse, né, para ver como a gente viabiliza, ok? É só uma mensagem a respeito disso. A gente, quando parte para soluções assim, para toda a administração, eu acho que vai ser muito difícil a gente partir para uma coisa para toda a universidade, né? Seria ideal que, eu acho que pelo menos a minha ideia é que todos os órgãos da universidade tenham uma primeira entrada feita com certo padrão, e um padrão que acompanha a universidade toda. Dali para baixo você faz a bagunça que você quiser, mas pelo menos a porta de entrada precisava ser alguma coisa um pouco mais padronizada, na minha opinião. Depois eu vou, antes da gente partir para uma coisa assim e falar de portaria para isso, alguma resolução da área de TIC, eu vou colocar aqui para discussão de vocês, mas é uma coisa que eu acho que talvez precise ser feita para a gente disciplinar um pouquinho, né, essa coisa enfim, da cara da universidade, como é que a gente apresenta a universidade para o resto do mundo. Mas eu acho que daí, quer dizer, da primeira casca para baixo, eu acho que, do ponto de vista da administração, pelo menos, né, eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar a uma solução geral para todo mundo, para os institutos e para as unidades de ensino e pesquisa. Isso é uma coisa que talvez eu acho que é até contraproducente, né, de falar disso. Eu acho que os órgãos é óbvio que os órgãos têm alguma especificidade e tal, mas há um certo sacrifício, né, que tem que ser feito. Você, por um lado, se molda, né, a gente procura fazer um template que seja o mais abrangente possível, mas se for necessário algum sacrifício de um órgão ou de outro, eu acho que esse órgão tem que fazer esse sacrifício em nome de ter uma estrutura mais racional, de você ter a possibilidade de ter uma equipe que trabalha nessas coisas, de você ter, e você não precisar se preocupar. Nossa ideia é que daqui para frente nenhum órgão de administração precise ter uma equipe de web design, para manter o seu servidor web, nem nada disso. Acho que uma coisa que é completamente factível e é uma coisa
muito, muito importante até de se fazer para racionalizar um pouco a nossa atividade de TI na universidade. Esse negócio de ficar todo mundo com a sua fantasia, bom, tudo bem, é mais ou menos, né? Na hora de contratar, na hora de trazer mais gente, por que eu vou encher um órgão de gente de web design, não sei coisa, quando eu tenho uma solução que é razoavelmente boa, com a qual todo mundo pode conviver e se adaptar, e de vez em quando a gente faz uma revisão geral, anda para um... Mas aí, quando você tem algo digamos, pensado para todos, você fazer uma evolução disso é muito mais fácil do que fazer uma evolução de um monte de coisas picadinhas diferentes, né? Então, eu espero que os órgãos, de fato, se convençam, né, de que, bom, enfim, é melhor você sacrificar uma característica aqui e acolá do que ficar mantendo uma estrutura de web designers ou enfim, de web admin, que não faz o menor sentido ter em todo lugar. É só isso. Obrigado. Obrigada. Aí, passando para os próximos itens, né, na verdade, a gente entra na página dos informes, a gente tem os informes da CITIC agora. Não sei se o da Rabi quer fazer os informes. Tem o PATC, né, o PPI e a GHUSE também. Desculpe a tosse aqui, o restinho de Covid. Vou começar então pelo PAT-PPI. O PAT-PPI nós conseguimos digamos, convencer a administração bom, deixa eu contar a história inteira. Nós colocamos o PAT-PPI, que foi um levantamento inicial, bruto, das demandas de TI da universidade, e nossa esperança era que tivesse entrado na última COP, para ser aprovado no último Consul, e no final, conversando com a PRDU, devido ao volume de investimentos que nós estávamos contemplando, da ordem de 220 milhões, a gente achou mais sensato fazer um trabalho um pouco melhor de organização dessa demanda, né? E colocar um pouco mais de justificativas ou de explicações de por que é necessário comprar 6 mil e não sei quantos desktops, por que é necessário comprar, enfim, né? O que nós apresentamos foi uma demanda bruta, com alguma justificativa e também um certo pedido de confiança por parte da COP e do Consul, de que nós iríamos fazer um trabalho, só houve tempo de fazer um levantamento bruto. A ideia é que nós passássemos agora 2, 3 meses fazendo um levantamento, mesmo porque não é possível colocar nenhuma compra agora, fazer um trabalho de 2, 3 meses de refinamento desses pedidos, entrevista com cada um dos órgãos para detectar a real necessidade, mas que esse montante, 220 milhões, já fosse uma indicação do que a universidade necessita, inclusive baseados num levantamento que nós fizemos aí, que isso não foi apresentado, mas o levantamento que foi feito em 2021 de toda a área de TIC da universidade, com equipamentos com pelo menos 5 anos, na sua grande maioria, equipamentos já obsoletos, com perspectiva de serem, enfim, encostados ou dando mais trabalho para manter do que o interessante. Então, a ideia era que nós reapresentássemos tudo isso só em fevereiro, fazendo essa análise, e apresentamos uma justificativa melhor. No final, eu resolvi arriscar um pouco e pedir para que fosse apresentado na próxima COP, ainda na semana que vem, para o Consul do dia 29, né? Há um outro Consul ainda previsto para esse ano, que é no começo de dezembro, mas é um Consul que trata só de orçamento mesmo. E, enfim, o PPI, embora seja um plano de investimentos, ele não é parte do orçamento da Unicamp, né? Então, é um plano extra por fora. Então, nós, enfim, estamos trabalhando nisso, falei com o Paulo Moraes hoje, o Jean, nós vamos trabalhar nessas justificativas para apresentar até terça-feira para a administração, e ver se a gente consegue convencer. Se não conseguimos convencer, bom, a gente vai ter que passar aí janeiro
dezembro, janeiro, fevereiro, fazendo esse trabalho de refinamento, né, até que a ideia é que a COP precisa ser convencida, né, precisa ser convencida de que de fato é uma necessidade, de que o dinheiro está indo para o lugar certo. A minha ideia era dizer, olha, mesmo que isso daqui não seja, a gente não consiga te convencê-los dos centavos, né, ou mesmo dos milhares, né, pelo menos a gente precisa convencê-los de que os milhões estão mais ou menos no lugar. Tá? E, enfim, vamos ver o que acontece. Então, nós estamos trabalhando nessas justificativas, usando dados de outro levantamento do ano passado, fazendo um trabalho de estruturar as demandas, né, com um pouco mais enfim, agrupando coisas que fazem sentido, que faz sentido agrupar, justificando pedidos que são pedidos gerais da universidade todos, pedidos específicos de por que esses pedidos estão sendo apresentados, quais são as justificativas. Nós temos mais ou menos 60 milhões, né, mais 60, 80 milhões em pedidos gerais, né, de equipamento que pode ser comprado de forma né, agrupada para toda a universidade, e mais ou menos 140 milhões em pedidos específicos, né. Entram aí uma porção de coisas que são da CITIC para a universidade toda, e alguns que são pedidos específicos de certos órgãos, né. Não vai haver tempo da gente apresentar aqui para a CONTIC, o que vai como proposta, mas obviamente que depois que isso for, enfim, por causa dessa correria não vai haver tempo de trazer para cá, mas eu espero trazer pelo menos na última reunião do ano. Nós temos mais uma reunião esse ano, né, Islene? Sim. Sim, né? Acho que é 14 de dezembro. Isso. O segundo tópico é alguma pergunta sobre o PAT PPI? Então, o segundo tópico de informe aqui é sobre o AGHUSE, que é o ERP para a área da saúde, né? Para quem não sabe, é um ERP desenvolvido em software livre, gerenciado por uma comunidade chamada Comunidade AGHUSE, que é basicamente centralizada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que faz a gestão das versões do software, etc., e toda a comunidade. A universidade aprovou a contratação de uma empresa chamada Sonda, que é a CETIS, né, acho que a Sonda é maior do que a CETIS é dentro da Sonda, para fazer o trabalho de implantação que está prestes a começar, né, já devia estar assinado o contrato, nós fizemos tudo o que era necessário, está dependendo aí de eu espero que seja só uma firula jurídica aí para resolver isso. Resolvido isso, está tudo, o edital já foi, a contratação vai ser por inexigibilidade, porque a Sonda é a única credenciada pela comunidade AGHUSE para fazer esse trabalho. Então, enfim, tem uma última reunião aí dos jurídicos para a gente fazer isso. Tá? Tem 2 GTs trabalhando na área da saúde também, um deles é chamado GT Backbone da área da saúde, que é a criação de um backbone mais robusto para a área da saúde, com redundância, né, que é necessária para que o hospital não tenha o mesmo tipo de nível de serviço necessário, de exigências de nível de serviço necessárias que as outras áreas da universidade, né? Você não pode parar o hospital por mais do que 5 minutos, você não pode parar uma cirurgia por mais do que alguns minutos, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta, então é um outro problema de uma outra criticidade. E, enfim, tem a conectividade, também tem a infraestrutura, né, dos servidores, e a gente está aí vendo quais são as possibilidades, o que a gente faz. Fizemos uma POC com a Amazon para o ambiente de homologação do AGHUSE, que foi bem sucedida. Para vocês terem uma ideia, em uma semana todo o ambiente de homologação estava rodando na nuvem já, então é uma solução bastante atraente para a gente, e isso simplificaria muito a gestão do AGHUSE, que é uma coisa que é para toda a área da saúde, embora o HC seja o grande consumidor, né, desse sistema, na verdade ele está aí para rodar para toda a área da saúde, inclusive os AMES, o Hospital de Sumaré e todos os hospitais que estão sob a administração da Unicamp. A ideia é ter um grande ERP
que a gente possa ter uma visão geral do que acontece na área da saúde, que hoje não é possível fazer, nem localmente, nem globalmente. Alguma pergunta? Alguém que está trabalhando nessas coisas, Pi, não sei se o Marco está aqui, quer colocar mais algum esclarecimento, alguma contribuição? Não? Boa tarde a todos. Está correto, é isso mesmo, né? Os comitês técnicos também estão se reunindo semanalmente para identificar as principais necessidades da implantação do sistema e o comitê executivo, uma vez por mês. Acho que o projeto vai ser um modelo aí para a gente ver como que evolui, né, essa implantação. Acho que é isso. Obrigada. Então, o próximo item, os comitês consultivos, né, estão já fazendo as suas reuniões. Nós fizemos 2 reuniões com cada um já. Confere isso? Ainda não. Acho que... Sim, 2 reuniões. 2 reuniões com cada um dos comitês, e houve, enfim, algumas ideias. Obviamente, o comitê da área da saúde é um comitê mais homogêneo, as coisas giram muito mais em torno do HUs e dos trabalhos desses 2 GTs que já estão trabalhando o backbone e infraestrutura, e do próprio HUs. Então, mas existem problemas locais também, né? Existem coisas que a gente pode, talvez, seguir com a mesma ideia de juntar esforços para ter um corpo de pessoas prestando serviço para toda a área da saúde. Esse é o nosso mote, digamos, né? Os outros, o das unidades de ensino e pesquisa, são os que trazem mais contribuições, digamos, né, de variedade, de exigências, de demandas, inclusive, são muito mais, né, existe muito mais especificidade em cada uma das unidades, e cada uma delas traz as suas especificidades. Então, nós estamos identificando algumas coisas que já podem ser encaminhadas como trabalhos, né, de equipes integradas, né, de várias pessoas, e a gente sempre começa, o lugar de preferência é mesmo a infraestrutura, né? Então nós vamos começar por aí, ver que tipo de coordenação de atividades de suporte de infraestrutura pode ser feito, mesmo para as unidades de ensino e pesquisa. Recentemente houve uma coisa que apareceu aí no nosso menu e que a gente está começando a conversar, é um sistema para gerenciar compras com recursos vindos recursos extra-orçamentários, né, sejam eles normalmente vindos de projetos, de FAPESP, de outros convênios. Isso é uma coisa que todo mundo necessitaria, e nós vamos tentar empurrar isso, promover isso, né, porque isso tem contato com a DGA, enfim, tem todo um grupo de atores que precisam ser integrados, e nós estamos querendo enfrentar isso depois de uma demanda que veio da professora Mônica, que é diretora do FGH. Então nós estamos começando a olhar nisso daí. Outra coisa que tem a ver com a parte mais de RH, né, a história do sobreaviso, que nós estamos pedindo, eu não sei, já saíram os formulários, Islene, você sabe? Com os pedidos. Não, ainda não. Nós estamos mandando, em poucos dias aí, os formulários para todos os órgãos da administração, todo mundo, na verdade, né, preencher, das áreas de TI da universidade, justificando a necessidade de sobreaviso, se necessitam, sim ou não, e se necessitam por quê e quanto de sobreaviso, né? Porque nós estamos querendo editar uma portaria que discipline o sobreaviso, né? Tem sobreaviso assim, 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 vai ser assado, com quantidade assim, assim, ou não, enfim. É uma coisa que está muito desregulamentada, uma coisa... Enfim, existem regras que dizem como pagar, para quem pagar, quanto pagar, mas não existe nenhuma
nenhum regramento sobre que atividades são contempladas com sobreaviso, né? A gente lembra que, desculpem, a gente lembra que muitas atividades estão que tradicionalmente a gente podia justificar com sobreaviso, hoje não fazem muito mais sentido, né? Na medida em que você coloca coisas e tem mais coisas na nuvem e são centralizadas, né, você diminui a necessidade da presença da pessoa em locais distribuídos, digamos, né? Você precisa de mais sobreaviso onde a infraestrutura é mantida. Então, esse regramento deve refletir essa nova realidade também. E se nós formos para a nuvem com mais agressividade, certamente isso vai concentrar as atividades nossas de TI em atividades de gerenciamento da infraestrutura, da conectividade e da aquisição e manutenção de sistemas. Isso sim é uma coisa que vai exigir mais esforço nosso. Então, esses formulários estão para sair, eu ainda não sei exatamente por que a gente não conseguiu, mas enfim. Deixa eu ver aqui o que mais. Sobre o PAT-C 2022, que foi lançado no ano passado, eu tenho aqui alguns itens. Alguém poderia falar um pouquinho mais de detalhes desses aqui? O Marco está aí? Não, o Marco não pode. Marco não está aí. Marco está aí? Não. Rico, você pode falar? Você está com acesso ao arquivo aí, que tem as coisas? A Fabiana mandou? Não estou com ele aberto agora, mas sim, o que a gente tem de concreto, né, é a assinatura do registro de preço dos desktops. Foi solicitada a quantidade total para atendimento da demanda do PAT-C 2022. Deve chegar. Quer completar? O Marco entrou aí. Pode seguir, Marco. Pega você. Não estou com ele aberto agora, mas sim, o que a gente tem de concreto, né, é a assinatura do registro de preço dos desktops. Foi solicitada a quantidade total para atendimento da demanda. Está acontecendo, está a gravação. Acho que o Marco está ouvindo pelo YouTube, está com áudio atrasado. Marco, você consegue explicar? Você quer continuar explicando, Marco? Ele está aparecendo, mas não está falando? Minutinho, pessoal. Problema de som. Estão me ouvindo agora? Você continua aí, Marco? Continuo. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Obrigada. Eu estava com problema no computador. Bom, a primeira coisa, a questão dos desktops. Foi feita a aprovação de valores, concepção do edital, a licitação, o registro de preço foi homologado, depois vai ter uma equipe do CEMEC que vai fazer uma força-tarefa para testar os computadores, e a previsão é que eles chegam em janeiro, entre 15 e dia 30 de janeiro. Tá? A gente vai receber, porque são 1.689 computadores. Tá? Todo o repasse foi feito um repasse para as unidades e automaticamente para o CEMEC, para que não tivesse aquele processo de orçamento, vai e volta entre o CEMEC e as unidades. Tá? Então a gente facilitou esse processo. Dos notebooks, nós temos 2 processos em andamento. Tá? Um processo que a gente acabou com o registro de preço existente, né, então teve a suplementação de valores para as unidades, e as unidades fizeram o pedido via CEMEC. E um outro que está em homologação, é uma compra centralizada via CETIC, que são mais 206 notebooks, dando um total de 396, tá? Desculpa, 346 notebooks ao total. Tá? Então a gente está em vias de receber. Todos eles estão ali para janeiro, final de janeiro, comecinho de fevereiro. Pequenos itens, aí a gente tem vários itens, desde webcam, monitor, HD, monitor, scanner, caixa de som, entre outros. Foi repassado os valores para as unidades, e cada unidade tem que, ao finalizar a compra, fazer uma prestação de contas para a CETIC. Tá? Então, as unidades já estão cientes, e algumas já fizeram sua compra, fecharam o processo.
projetores, já foi feito o edital, e a gente está num processo foi feita uma suplementação direto para o CEMEC, e a gente está num processo de homologação do edital, tá? E redes, servidores, Wi-Fi, tem um grupo que está pelo Luiz e Paulo do CCUEC, que eles começaram a trabalhar. Então, resumidamente, é isso aqui tá do PATC 2022. Obrigada, Marco. Alguém gostaria de mais algum esclarecimento? Não? Eu vou passar, então, pelos órgãos administrativos, perguntando se alguém tem algum informe para realizar. Então, o primeiro deles, a DGA, tem algum informe? Boa tarde, professora. A DGA não tem informes. Boa tarde, obrigada, Kleber. DGRH? Boa tarde, professora Islene. Eu só queria aproveitar, né, para dar os parabéns aí para a André e para todo o grupo. Eu estava vendo o site da EPLAN aqui, ficou muito interessante, né, o trabalho que vocês fizeram. É claro que a gente deve ter alguns probleminhas, né, isso é natural, mas parabéns, eu já tive a oportunidade de trabalhar nesse site, realmente ficou incrível o trabalho, né. E da parte da DGRH nós não temos informe, professora. Tá bom, obrigada. DAC, tem algum informe? Professora, da parte da DAC, sem informes também. Obrigada. SBU? Área da saúde? CIARC? Sem informes, obrigada. Obrigada. E o CCUEC tem algum informe? Não, sem informes. Então, da RAB quer completar mais alguma coisa? Queria agradecer ao André, obviamente, pela condução dos trabalhos até aqui, ter agarrado essa coisa, né, com muita garra e muita, enfim, determinação, pela colaboração do DGRH, que foram parceiros de primeira hora, de colocar a equipe, de incentivar o projeto, colocar gente à disposição, a PRP pela colaboração de ter, né, disponibilizado 2 funcionários que estão conosco agora. Eu acho que eles vão ficar permanentemente, eu vou pedir até a transferência para essa equipe que vai manter, e eu já deixo aqui se vocês estão vislumbrando a mesma coisa que eu acho que se vocês têm nas suas equipes, e certamente tem pessoas nessa área de website, web design, a gente gostaria, na verdade, de formar no futuro próximo uma equipe estável dentro da CITIC que tomasse conta desses tantos websites que vão ter. Nós temos 12 na fila, Andréia, pedindo, né? E então, isso aí vai aumentar, a gente vai precisar manter isso, né, mesmo com menos necessidade de manutenção, obviamente, mas de vez em quando vai precisar de muito braço para ou refazer alguma coisa, ou, enfim, nós queremos montar uma equipe centralizada e vamos fazer um pedido para que vocês, na medida em que vocês possam transferir esses funcionários para essa equipe, que nós vamos devolver em páginas, em trabalho e tudo isso, né, para os seus órgãos. Você não vai precisar mais fazer esse tipo de gerenciamento dessa área, que é uma coisa, de certa forma, tangente, né, porque tem a ver muito mais com comunicação, com web, com tecnologias web, coisas desse tipo, que certamente não são área de negócio de vocês. Então, isso é um primeiro passo que a gente está dando nessa direção de centralização das equipes. Agradeço também o CCUEC pela acolhida, não é, de toda a infraestrutura, que agora está sendo mantida com profissionalismo lá dentro. Não é preciso mais se preocupar com versões desatualizadas disso ou daquilo. É inevitável que as tecnologias, né, a gente optou pelo WordPress pela simplicidade, embora a gente saiba que o Drupal seja uma coisa mais sofisticada, com mais recursos, etc., mas também é uma coisa que se mostrou muito trabalhosa em face da nossa carência de RH.
nós decidimos optar por uma tecnologia cuja curva de aprendizado e cuja manutenção fosse facilitada, né, e não, digamos, optar por uma coisa que fosse, bom, enfim, tem lá as vantagens do Drupal, mas, enfim, eu acompanhei um pouquinho a migração da versão 8 para a versão 9 aqui, isso consumiu tempo integral de meses, de 2, 3 pessoas, né? Não dá para a gente, realmente não dá para a gente depender de uma dedicação desse nível. Certamente não, se as unidades querem fazer os seus sites, os seus servidores, essas coisas em Drupal, bom, isso é um pouquinho o problema de cada um deles, mas, enfim, nós aqui na administração estamos encaminhando essa solução e aparentemente ela é escalável, aparentemente não, ela é escalável. Os relatórios que a gente tem são de centenas de websites abrigados sob um mesmo CMS. Então, enfim, esse é o nosso caminho. Obrigado, Janaína. Enfim, é isso. Agradecimentos aos 3 pilares aí, né? Bom, muito obrigada. Acho que com isso terminamos aí todos os assuntos previstos. Muito obrigado, Islene. Muito obrigado. Agradeço. Até logo a todos. Bom restinho de semana. Obrigada. E até a próxima reunião antes do final do ano. Um abraço a todos e todas. Tchau, Tchau, Islene. obrigada. Tchau, obrigada. Boa tarde a todos. É mais, pessoal. Abraço.